a hipótese de simulação, explorando novos limites da realidade. E se tudo o que você conhece, sua vida, suas memórias, suas escolhas, fosse parte de uma simulação incrivelmente avançada? Pense nisso por um momento. Será que as estrelas no céu, as pessoas ao seu redor, até mesmo suas emoções, poderiam ser o resultado de um código sofisticado criado por uma inteligência superior? Essa é a provocação trazida pela hipótese de simulação, popularizada pelo filósofo Nick Bostrom. Ele nos desafia a considerar que, em um universo onde civilizações avançadas podem criar realidades virtuais, há uma chance real de que estejamos vivendo dentro de uma delas. Mas o que significa para você? Se isso fosse verdade, como mudaria a forma como você encara seus problemas, suas ambições ou até mesmo a ideia de felicidade? Ao longo deste vídeo, vamos explorar não apenas o que essa teoria significa, mas como ela pode oferecer respostas surpreendentes para questões existenciais que todos enfrentamos. A hipótese de simulação, proposta pelo filósofo Nick Bostrom em 2003, é uma ideia ousada e revolucionária. Ela sugere que, em algum ponto do futuro, civilizações avançadas terão tecnologia suficiente para criar simulações tão perfeitas que seriam indistinguíveis da realidade. Segundo Bostrom, há três possibilidades principais. Primeiro, civilizações nunca alcançam a capacidade de criar simulações desse nível. Segundo, civilizações que alcançam essa tecnologia optam por não criar simulações. E terceiro, estamos quase certamente vivendo dentro de uma simulação. A terceira hipótese é onde as coisas ficam realmente interessantes. Imagine um videogame tão sofisticado que os personagens dentro dele não percebam que são parte de um programa. Agora, amplie isso para uma escala universal. Esse é o princípio básico da teoria de simulação. Mas como isso se conecta com a sua vida? Pense em cada decisão que você já tomou. Será que elas foram inteiramente suas ou guiadas por algo maior? Não estamos falando apenas de uma ideia abstrata. Essa teoria toca na essência do que significa existir, questionando nosso livre-arbítrio e até mesmo a natureza da consciência. Para muitos, essa ideia é desconfortável. Afinal, se vivermos em uma simulação, quem ou o que está no controle? Seria uma inteligência superior? Uma versão mais avançada de nós mesmos? Rodando um experimento? Ou algo que nem conseguimos compreender? No entanto, há uma outra perspectiva. E se essa descoberta fosse libertadora? Ao enxergar a vida como parte de uma grande simulação, talvez possamos nos desprender das pressões que nos aprisionam e explorar um senso maior de propósito e conexão. No próximo capítulo, vamos explorar por que tantas pessoas sentem que essa hipótese ressoa profundamente com suas experiências de vida. Afinal, essas questões existenciais não são novas, mas a hipótese de simulação traz uma nova lente para refletirmos sobre elas. Por que a hipótese de simulação mexe tanto com a gente? Talvez porque ela nos ofereça uma maneira nova e instigante de encarar dúvidas que carregamos desde sempre. Quem somos? De onde viemos? Qual o propósito de tudo isso? Na prática, muitas pessoas se sentem presas em rotinas, lutas e dilemas que parecem não ter respostas claras. A hipótese de simulação não resolve essas questões diretamente, mas provoca um shift mental poderoso. Se estivermos em uma simulação, isso significa que o sofrimento que vivemos é programado? E mais importante, podemos reprogramar nossas experiências e escolhas? Essa ideia também ecoa algo que sentimos, mas nem sempre conseguimos explicar. A sensação de que há algo além do que podemos perceber. Já reparou como certos eventos na vida parecem organizados de uma forma quase intencional? Coincidências? Déjà vus? Ou aquela intuição de que algo está fora do lugar? A teoria da simulação oferece um enquadramento para essas experiências. Além disso, ao longo da história, várias culturas questionaram a natureza da realidade, da ilusão de Maia, do hinduísmo, à alegoria da caverna de Platão. A humanidade sempre suspeitou que o mundo que percebemos pode ser apenas uma sombra de algo maior. A diferença agora é que, com a ciência e a tecnologia, essa suspeita começa a ganhar bases tangíveis.
Por isso, essa ideia ressoa. Ela coloca nossas inquietações existenciais em um contexto mais amplo e quase libertador. Afinal, se vivemos em uma simulação, será que nossas limitações não são apenas códigos esperando para serem quebrados? Agora que entendemos por que essa teoria nos toca tão profundamente, vamos explicar no próximo capítulo as evidências e argumentos que sustentam essa ideia. Você vai descobrir por que cientistas e filósofos estão levando essa hipótese a sério. Agora que você entende o impacto emocional da hipótese de simulação, é hora de explorar os argumentos que a tornam tão fascinante e, para alguns, até plausível. Por mais que pareça algo saído de um filme de ficção científica, tipo Matrix, há fundamentos lógicos e científicos por trás dessa teoria. Nick Bostrom argumenta que, em um futuro suficientemente avançado, civilizações poderiam ter poder computacional para simular realidades completas. Hoje já vemos sinais desse potencial. Pense nos avanços em realidade virtual, inteligência artificial e simulações em supercomputadores. O que hoje é usado para jogos e pesquisa científica poderia, em algum momento, escalar para algo tão complexo quanto um universo inteiro. Outra peça intrigante no quebra-cabeça vem da física. Pesquisadores notaram que algumas leis fundamentais do universo, como a constante de Planck e a velocidade da luz, se comportam como limites programados. Isso levou alguns cientistas a sugerirem que nosso universo poderia funcionar como uma simulação baseada em um código extremamente avançado. Inclusive, o físico Sylvester James Gates encontrou padrões matemáticos semelhantes a códigos de computador em equações que descrevem o cosmos. Além disso, considere o argumento probabilístico de Bostrom. Se civilizações avançadas existem e têm a capacidade de criar simulações, é mais provável que vivamos em uma simulação do que no mundo base. Imagine um videogame tão detalhado que contenha bilhões de personagens conscientes. Seria impossível saber de dentro que eles fazem parte de um jogo. E claro, aos pequenos kits que muitas pessoas relatam déjà vus, coincidências inexplicáveis ou até mesmo que desafiam nossa lógica. Seriam esses sinais de falhas no sistema ou apenas erros na percepção humana? Mas talvez o mais interessante não seja apenas provar ou refutar a hipótese de simulação, e sim o que ela nos ensina sobre nós mesmos. No próximo capítulo, vamos refletir sobre o que essa teoria significa para a nossa existência. Afinal, se estivermos vivendo em simulação, qual é o propósito disso tudo? Se vivemos em uma simulação, o que isso muda na forma como enxergamos nossas vidas? À primeira vista, pode parecer desanimador imaginar que somos apenas parte de um programa avançado. Mas e se, em vez disso, essa ideia pudesse nos libertar? A hipótese de simulação nos convida a reconsiderar o que valorizamos e como encaramos nossas experiências. Se tudo ao nosso redor é parte de um código, será que não temos mais poder do que imaginamos? Talvez nossas limitações sejam apenas fronteiras mentais, prontas para serem desafiadas. Pense no impacto disso na sua vida cotidiana. Você está preso em padrões de comportamento, crenças ou situações que parecem imutáveis? Se esta for uma simulação, isso significa que essas travas são programadas e talvez também possam ser reprogramadas. Em outras palavras, você pode ter mais poder de mudar a sua realidade do que acredita. Além disso, essa teoria nos ajuda a focar no que realmente importa. Se a vida é uma simulação, as conquistas materiais e as competições sociais se tornam secundárias. O que permanece significativo são nossas escolhas, as conexões que criamos e o impacto que deixamos. Talvez a verdadeira missão nessa simulação seja algo que transcenda o que é visível. Encontrar propósito, evoluir em consciência e ajudar outros a fazerem o mesmo. Também é interessante pensar no papel da consciência. Se estamos em uma simulação, nossa percepção e capacidade de criação podem ser as únicas coisas genuinamente nossas. Isso nos lembra que, independentemente do cenário que estamos inseridos, a forma como escolhemos experienciar a vida ainda está em nossas mãos. No próximo capítulo, vamos encerrar essa jornada com uma conclusão que amarra tudo. O impacto dessa hipótese em nossa visão de mundo e uma reflexão final para levar com você.
A hipótese de simulação nos desafia a questionar nossa realidade e descobrir novos níveis de propósito e autoconhecimento. Se vivemos em uma simulação, somos convidados a explorar nosso verdadeiro poder de transformação. Nossas escolhas, conexões e ações podem ser mais significativas do que imaginamos. O que importa não é se estamos ou não em uma simulação, mas o que decidimos fazer com essa consciência. Que tipo de personagem você quer ser nesse jogo da vida? Um espectador passivo ou alguém que cria, transforma e transcende limites? Refletir sobre isso é o primeiro passo para descobrir sua verdadeira essência e viver com mais autenticidade e propósito. Afinal, a melhor forma de desafiar a simulação é simplesmente ser quem você é, plenamente. Essa é a sua jornada. Vamos continuar explorando juntos? Obrigado por você ter estado comigo até aqui, acompanhando e explorando a hipótese de simulação e desafiando os limites da nossa compreensão da realidade. Eu espero que este vídeo tenha aberto novas perspectivas e inspirado reflexões profundas sobre o propósito e o poder das nossas escolhas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever por mais discussões fascinantes como esta. Comente comigo nos comentários como você se sente em relação a essa hipótese, o que você pensa, se isso muda alguma coisa da forma como você enxerga a vida. Caso você queira se aprofundar no assunto, vou deixar na descrição o link para o livro A Hipótese da Simulação. Conheça a teoria por trás da série Matrix, do autor Hisvam Virk. Até o próximo vídeo. Tchau!